Graça e paz, irmãos. Vamos abrir na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses é uma carta que mais trata da suficiência de Cristo para a nossa vida. O apóstolo Paulo tem uma expressão nessa carta que poderia ser o título da carta: Cristo é tudo em todos. E nós cantamos um cântico aqui, um cântico onde nós confessamos a suficiência de Cristo. Meu tudo é Cristo, meu tudo é Cristo, nada mais me falta, a sua graça me basta, meu tudo é Cristo. Irmãos e irmãs, quando uma pessoa ganha essa visão de Cristo pela revelação do Espírito, pela palavra de Deus, ela não vai conseguir tirar os olhos de Jesus. Não vai. É extremamente gravíssimo se distrair da pessoa suficiente de Cristo, se distrair da suficiência maravilhosa de Jesus. A coisa que o inferno mais se levanta contra é quando nós abordamos a suficiência de Cristo. Todas as vezes que nós abordarmos a suficiência de Cristo, irmãos, o inferno se levantará contra a suficiência de Cristo. E hoje vamos olhar um pouco para alguns aspectos dessa suficiência de Cristo no capítulo 2. O primeiro verso que vamos olhar é o versículo 14 de Colossenses 2. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havendo riscado a cédula que era contra nós. A outra versão diz: e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças. Paulo fala de uma dívida contra nós. Dívida é sempre uma dificuldade séria, ela é sempre contra nós, ela é prejudicial a nós. Deus, irmãos, não quer que o seu povo tenha dívida. Ele não quer. Que o Senhor nos ajude a sair das dívidas. No dia que você sair das dívidas, que você não tiver mais predatados, contas, aí você faça uma festa e diz: eu não tenho dívidas, porque você vai ficar livre de muita dor de cabeça. É possível viver neste mundo sem dívida? É possível, mas nós não vamos tratar dessa dívida hoje. Nós vamos falar de outra, uma dívida de pecado
muito pesada e muito grande. Mas o apóstolo diz aqui, no verso que foi lido, que essa dívida foi removida inteiramente e crucificada, porque ela foi colocada na cruz. O que se coloca na cruz está também crucificado, crucificada. Ele diz também que essa dívida constava de ordenanças. Que dívida é essa, irmãos e irmãs? É uma dívida lavrada pela própria lei de Deus. Essa dívida foi lavrada pela lei de Deus contra o pecador, e o pecador não tem como escapar dela, não tem como dar o calote. De qualquer forma, de um jeito ou de outro, o pecador terá que pagar, acertar essa dívida. Essa dívida é a nossa pena de morte, que fora lançada por Deus antes da transgressão do homem. Vamos olhar para alguns textos. Gênesis capítulo 2, o verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O salário do pecado já havia sido colocado por Deus antes que o homem cometesse o pecado. Jeremias, capítulo 31, verso 30. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Cada um. A palavra de Deus diz que cada um morrerá pela sua iniquidade, por causa da sua iniquidade. Ezequiel, capítulo 18, o verso 4, está aí novamente a lei. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Romanos, capítulo 6, o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Em todos esses textos, o Senhor Deus está afirmando que o único remédio para o pecador é a morte, a qual aconteceu na cruz do Calvário, onde Cristo morreu por nós, para nos levar a morrer com Ele essa morte. A palavra de Deus chama a nossa pena de morte de dívida que nós tínhamos que pagar. Essa dívida não poderia ser ludibriada, mas paga, acertada. Enquanto, irmãos, a dívida estiver em pé, não haveria perdão. Qual é o perdão? O perdão é esse: Senhor, a minha dívida foi acertada, foi paga totalmente, porque o teu Filho Jesus Cristo foi à cruz morrer por mim e ao mesmo tempo me levar a morrer com Ele. E quando Cristo me crucificou com Ele, a dívida foi paga e Deus
ficou satisfeito. É como aquele menino que com uma pedra quebrou a vidraça da vizinha. E ele chega para o pai e diz: pai, eu quebrei a vidraça da vizinha, mas eu não tive intenção, estava brincando. Então o pai diz para ele: mas você quebrou, e agora você terá que ir lá conversar com a dona e perguntar para ela quanto custa uma vidraça nova. O menino foi, bateu palmas, a mulher saiu e o menino então conversou com ela e ela achou bonito aquela atitude, né? Ela achou bonita a atitude do menino e disse para o menino: a vidraça custa R$200. O menino voltou, foi até o pai e lhe disse que a vidraça custava R$200, uma nova. O pai disse: então você paga, você vai lá e paga. Mas como eu vou pagar, meu pai? Como? Eu não tenho dinheiro nem para comprar sorvete. Como que eu vou comprar? Como que eu vou pagar? Aí o pai puxou a carteira, tirou 2 notas de R$100, entregou para o menino. O pai disse ao menino: o dinheiro é seu, eu estou lhe dando o dinheiro, a dívida é sua e o dinheiro é seu, estou lhe dando, você vai lá e paga. Eu apenas estou lhe dando a condição, mas você terá que ir lá acertar a conta. O menino foi, entregou o dinheiro para a mulher e ela comprou uma vidraça nova. Irmãos e irmãs, é justamente o que Deus fez com a gente, que Cristo fez com a gente. A minha dívida de pecado contraída com Deus era grande demais. Eu não tinha como pagar, ninguém tem. Mas Jesus Cristo veio e me deu a crucificação. Ele me deu a crucificação com Ele. Ele foi à cruz por mim e lá Ele me atraiu, me colocou no corpo dele e me levou a morrer com Ele. Ele me deu a crucificação com Ele. Então agora eu morri com Ele, porque Ele me fez morrer. E a dívida, a minha dívida de pecado foi acertada, foi paga, porque eu morri. Eu morri também. Cristo morreu, é o amor dele por mim, mas Ele me levou com Ele aquela cruz para que eu morresse com Ele, e morrendo com Ele eu pudesse então assim acertar a minha conta, porque o salário do pecado é a morte e o pecador tem que morrer. Se não morrer, a dívida não está acertada. Então, irmãos e irmãs, a minha dívida contraída no pecado foi acertada na morte com Cristo, lá na cruz. Ele me levou naquela cruz em seu corpo e me crucificou nele. Cristo foi crucificado por mim, mas me crucificou com Ele, e a minha dívida foi totalmente paga. A lei de Deus ficou satisfeita, Deus também ficou satisfeito, e eu também agora estou satisfeito. Deus, nos amando, irmãos, colocou o seu Filho naquela cruz e nos colocou em seu Filho para que morrêssemos com Ele aquela morte. A nossa morte com Ele é o cancelamento da dívida. Esse é o único processo de justificar um sentenciado
a morte pela lei e pela lei de Deus. Romanos capítulo 8, deixa eu corrigir aqui, Romanos capítulo 6, verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto está justificado do pecado. Então, a justificação do pecado só pode acontecer mediante a morte do pecador. Porque aquele que está morto, aquele que morreu, esse está justificado do pecado. Romanos 8, verso 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós temos 3 versões nesse texto, 3 versões que estamos usando hoje aqui. A que você leu, que você pode repetir, fazendo favor. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A expressão que me interessa no momento é essa: para que a justiça da lei se cumprisse em nós. A versão dele disse: a justiça da lei se cumprisse em nós. A outra versão diz: para que o preceito da lei se cumprisse em nós. Para que a justiça da lei, para que o preceito da lei se cumprisse em nós. E eu tenho uma outra versão aqui que diz: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Eu gosto mais dessa: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Que justiça é essa? Que justiça é essa que tem que ser cumprida em nós? Que preceito é esse? Que justa exigência é essa? Irmãos e irmãs, é a morte. É a morte. E diz aí que cumpriu em nós. Isto mostra que nós morremos com Ele. Cumpriu em nós a justiça de Deus. Cumpriu em nós em Cristo. Em Cristo, Deus executou a sua lei. Deus executou a sua lei em Cristo, irmãos, porque nós estávamos nele. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. É importante. Preste atenção. Se Deus executasse a sua lei no seu Filho, sem nós, estaria Ele cometendo uma grande injustiça, pois estaria executando quem não precisava ser executado e nem merecia. Ele executou seu Filho porque você estava no Filho dele lá na cruz do Calvário. Romanos 8:1 vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Irmãos e irmãs, se não tem mais dívida, também não tem mais condenação. Por que não tem mais condenação? Porque já fomos julgados. E uma pessoa não pode ser julgada 2 vezes pelo mesmo delito. Uma dívida paga não pode ser cobrada outra vez. A conta foi paga
e ela está encravada, crucificada na cruz. Dá para crer nisso? Você crê que está justificado de todas essas coisas? Mas a nossa morte com Cristo não é o fim, irmãos, não é o fim. Deus agora coloca a pessoa e a vida do seu Filho em nós. Colossenses 2, o verso 12 e também o verso 13. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Nele, em Cristo, dentro dele, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Nos vivificou. Vivificar, irmãos, é quando Deus coloca em nós a vida dele. Vivificação é a entrada da vida de Deus na nossa alma, no nosso espírito. Então o texto diz: vos vivificou juntamente com ele. Quando a vida entrou em Jesus, então ela entrou em Jesus, e você estava em Jesus, e a vida entrou em você também. Nos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. A outra versão, eu até gosto mais dela, diz assim: vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Irmãos e irmãs, a vida ímpia, com natureza e tudo, foi eliminada na morte. Cristo nos crucificou com ele para tirar de nós essa velha vida ímpia. Perder a vida para ganhar a vida espiritual é a proposta do Evangelho. A palavra de Deus afirma que nós morremos com Cristo. O que é morrer? O que é morrer? Morrer, irmãos, é perder a vida. Morrer é perder a vida. O que significa ganhar a vida? Porque aqui diz de morrer e diz de ganhar a vida. Morrer é perder a vida. Foi o que aconteceu com a gente. Nós morremos em Cristo, perdemos a nossa vida. Vida pecaminosa, vida de pecado, vida condenada ao inferno. O que é ganhar a vida? Porque o texto diz: vos deu vida. O que significa ganhar a vida? Significa ressuscitar, irmãos. Só tem um jeito de ganhar a vida: é ressuscitar a vida de Cristo. Só tem um jeito de ganhar a vida de Deus, a vida de Cristo, a vida eterna, a vida do Espírito. Só tem um jeito. Ganhar a vida é ressuscitar. É exatamente o que o texto diz. Diz o texto que nele também ressuscitastes. Nessa ressurreição, você ganhou a vida, vos deu vida juntamente com ele. É isso, irmãos. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu acredito que eles
ele estava dizendo o seguinte: eu vou ressuscitar para dar a vida a vocês. Eu vou ressuscitar para ser esta vida em vocês. Fomos mortos com Cristo para ressuscitar com Cristo. E assim Deus nos deu a sua vida, a vida de Cristo, vos deu vida juntamente com Ele. Foi o que Paulo disse, foi o que ele falou. E tem mais uma coisa, irmãos: nos deu vida juntamente com Ele é um ato unilateral, ou seja, Deus fez sozinho, pelo seu Espírito, através da sua palavra. Cristo é a nossa vida. É aqui que Deus queria chegar com cada um de nós. Precisamos ganhar uma dimensão cada vez maior deste Cristo, minha vida. Eu acho, irmãos e irmãs, que é esse o progresso de um crente, o progresso da vida cristã de uma nova criatura. Versículo 15 de Colossenses 2. E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Estamos analisando a suficiência da obra redentora de Cristo para a nossa vida. E nesse verso 15, esse texto, irmãos e irmãs, mostra um dos grandes efeitos da morte de Cristo e da nossa morte com Cristo na cruz. Através da nossa morte com Ele, nós fomos libertos do domínio de Satanás, com todos os seus demônios. Satanás, já não pode mais exercer o seu imperialismo sobre você, nem iludi-lo. Não pode. Satanás não pode iludi-lo com suas acusações e tentações. Não tem mais jeito, irmãos. Ele não é mais o Senhor da nossa vida. Ele não manda mais em nós. Atos capítulo 26, verso 18, está falando desse domínio, dessa autoridade que Satanás tinha sobre nós e que ainda tem sobre aqueles incrédulos que não creem na suficiência de Jesus Cristo. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa palavra aí, o poder de Satanás, que aparece nesse texto. Poder aí significa autoridade. Satanás não tem mais direito legal de dizer o que você deve fazer. Não tem, irmãos. Sua dívida de pecado foi paga na cruz através da morte de Cristo e nossa morte com Cristo. E quando Ele ressurgiu dentre os mortos, Ele nos deu uma vida nova, a sua própria vida. O direito que Satanás tinha, não tem mais. Ele não tem mais nenhum direito e nenhuma condição de nos molestar. Não tem, irmãos. O seu direito que ele tinha acabou, findou-se para sempre. É o que Paulo está dizendo em Colossenses 2,15. Vamos ler novamente. E despojando os principados e potestades,
os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Irmãos e irmãs, naquele espetáculo da cruz, os homens enxergavam uma derrota total, mas, na verdade, foi a maior expressão de triunfo do universo. Ali Cristo esmagou a cabeça de Satanás. Gênesis capítulo 3, verso 15, a primeira vez que o Evangelho é pregado, e é Deus mesmo pregando. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está dito aí que Cristo, lá na cruz, colocou a estaca na cabeça da serpente. A serpente está vencida. Agora, acontece o seguinte: uma serpente, depois de morta, ela mexe o rabo. Ela ainda mexe o rabo. Por algum tempo, assustando os desavisados. O diabo, ainda que exerça algum poder, por permissão de Deus, visando o cumprimento dos propósitos eternos de Deus, irmãos, o diabo nunca exerceu poder nenhum que não tenha sido concedido e permitido por Deus, nem antes de se tornar diabo, nem depois que se tornou diabo. Por que Satanás ainda não foi lançado no abismo? Porque Deus atualmente o usa, visando o cumprimento dos seus propósitos eternos. Mas chegará o dia, irmãos e irmãs, que Deus dirá: basta! Aí Deus o banirá para sempre. E com ele, os seus seguidores, demônios e homens que permaneceram rebeldes contra o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, um Cristo crucificado é mais poderoso do que todos os projetos do inferno juntos. Você crê na vitória de Cristo sobre Satanás? A palavra de Deus, irmãos e irmãs, manda resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus não manda você resistir o homem perverso, mas manda resistir o diabo. Cristo fulminou o demônio para que você pudesse resisti-lo através da palavra de Deus, pela fé na sua palavra. Apocalipse 1, verso 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Essa expressão final aí, Jesus diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. A ideia que demônios, em obediência ao chefão, patrulham o inferno, castigando e punindo os pecadores, é pura mitologia, irmãos.
Ele não tem as chaves, nem mesmo da sua casa. Ele não tem. As chaves do inferno estão nas mãos de Jesus Cristo. Não devemos brincar com Ele, irmãos. Não devemos zombar dele, do diabo, mas dizer sem medo o que a palavra do Senhor diz, principalmente aí em Colossenses 2,15, que nós já ouvimos. Estamos, sim, irmãos, em guerra com os poderes das trevas, mas podemos nos firmar no triunfo de Cristo sobre cada investida de Satanás, sobre cada tentação de Satanás, sobre cada acusação do diabo. Eu gosto muito de um hino antigo. Eu vou ler aqui uma estrofe para os irmãos. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Que palavra? É uma palavra de 6 letras. Cristo. Cristo. Satanás e sua turma não tem mais nenhum direito legal sobre você, sobre nós. Ele é um inimigo vencido, mas ele não se dá por vencido, e ele tem as suas investidas, e ele renova os seus ataques contra Cristo e a sua igreja. Satanás, irmãos e irmãs, está cada dia mais furioso, mais com raiva, porque ele sabe que tem pouco tempo, que pouco tempo lhe resta, e a sua fúria, a sua raiva é contra Cristo, é contra Cristo. A bronca de Satanás é contra Jesus Cristo. Será que ele almejou o lugar de Jesus Cristo no passado distante? Não sei bem, irmãos, mas eu sei que Satanás tem toda a sua bronca contra Jesus, contra Cristo, e por consequência contra aqueles que estão em Cristo. E Satanás faz tudo o que pode para roubar você da suficiência de Jesus Cristo. Ele escala o seu time, os seus atacantes, para tentar afastar você, afastar as pessoas da suficiência de Jesus Cristo, porque quando nós cremos na suficiência de Cristo, nós somos salvos. E por algumas vezes, aí no capítulo 2 de Colossenses, o apóstolo Paulo, ele usa 4 vezes a expressão ninguém. Paulo usa 4 vezes a expressão ninguém, no sentido de que ninguém pode nos afastar da suficiência de Cristo, nos afastar do Evangelho. Ninguém pode. Verso 4, Colossenses 2, verso 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Assim, digo, que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Aí diz palavras persuasivas. O que são palavras persuasivas? Raciocínios falazes. São argumentos atraentes, irmãos.
E esse tipo de argumento não tem faltado na igreja brasileira atualmente. São ideias, são ideias que têm aparências de verdade, mas não têm conteúdo de verdade. Esses argumentos falazes têm distraído muita gente através de pregações, conceitos, literaturas que estão por aí de montões. Então, ninguém com conversa mole, ninguém com conversa furada, conversa fiada, enganosa, poderá roubar uma nova criatura da suficiência de Cristo. Nós cremos na suficiência de Cristo, fomos salvos, estamos descansando nela, e ninguém com essas ideias aqui, raciocínios atraentes, enganosos. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meios de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ninguém, depois que Paulo falou da suficiência maravilhosa de Jesus naquela cruz, na ressurreição, vivendo em nós, destruindo a obra do inferno, aí ele diz: ninguém vos engane. E aqui ele está dizendo: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A palavra enredar, ou lançar rede sobre. A palavra enredar significa lançar rede sobre. É uma armadilha. Tem uma versão que diz fazer presa sua. Eles lançam a rede sobre você para fazer você uma presa deles. Viu, irmãos? Fazer você uma presa. Fazer das pessoas presas. Fazer da pessoa, fazer do indivíduo um discípulo da igreja, do grupo, um seguidor deles mesmos. Há hoje um cristianismo filosófico atrapalhando e arruinando a vida de muita gente. Há um cristianismo psicológico. Estava conversando isso hoje com o Emerson. Há um cristianismo psicológico que trata o pecado com a psicologia, como que se a psicologia desse conta. Pecado não se trata com psicologia, se trata com a cruz, irmãos. Esse cristianismo prega o potencial do ego como uma coisa boa a ser desenvolvida. Propõe também tratar o pecado com a psicologia e não com a cruz. Tem um cristianismo ensinando a submissão do ego a Cristo e não a substituição do ego, do eu, por Cristo. Verso 16, Colossenses 2. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. São 5 itens que os legalistas queriam fazer a igreja de Cristo observar.
Paulo está dizendo o seguinte, irmãos e irmãs: não se submetam ao julgamento deles, porque vocês já foram julgados em Cristo Jesus, e Cristo é a realidade de vocês agora. Veja o verso 17. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. Tem uma versão que diz: a realidade é Cristo. A realidade é Cristo. Cristo é a novidade eterna da igreja e nada mais. Comida, bebida, festas, sábados, tudo estava apontando para uma nova realidade: Cristo. Cristo é a realidade nova da igreja e nada mais. Paulo começou com comida e bebida. Há uma neura religiosa muito grande, irmãos, em torno disso. Eles que fiquem com a neura deles, e nós vamos ficar na suficiência de Cristo. Essas festas de luas novas, além de não ter mais nenhum sentido, estavam sendo babilonizadas. Daí vem os sinais do horóscopo, os mitos e crendice, para ler e determinar a vida das pessoas. Tem um provérbio popular que se costuma dizer para aquelas pessoas sortudas. Diz assim: você nasceu virado para a lua, como que se a lua fosse uma entidade com poder para conceder sorte aos homens e às mulheres deste mundo. Isto tudo, irmãos e irmãs, já estava lá em Colossenses, e Satanás estava usando essas coisas para afastar as pessoas da suficiência singular de Cristo. A lua é uma divindade para os incrédulos. Na mitologia antiga existe o Deus Lua. Colossenses 2, verso 18 e 19. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, e envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto a anjos, baseando-se em visões enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal. As igrejas estão cheias de culto a homens, culto a personalidades, culto a si mesmos, cultos a anjos, cheia de visões esdrúxulas. Irmãos e irmãs, toda a revelação de Deus está na sua palavra escrita e diz respeito a Cristo. Essas pessoas não têm nada com Cristo, não tem nada. Irmão, irmã, que ninguém roube de vocês a suficiência da pessoa de Cristo e da sua obra na vida de vocês. Se roubar, é porque vocês deixaram
roubar. E a responsabilidade recairá sobre vocês. Mas, para aqueles que creem na suficiência de Cristo, e Cristo vive neles, ninguém poderá roubar a suficiência singular de Jesus. Ninguém terá poder sobre eles. Amém, irmãos?